Bom dia a todos. Vou gravar aqui continuação do estudo do livro de Atos dos Apóstolos, quarta-feira passada, 1/11/23, fomos até o versículo 31. E hoje continuar 32, porque ontem não deu para filmar lá ontem no templo. Então peço que vocês, aquele que for assistir, aproveitem esse estudo. Então, livro de Atos, continuação no versículo 32. Aqui vai falar do encontro de Cornélio com Pedro dentro de sua casa. Então, o apóstolo Pedro, Cornélio conta tudo ao apóstolo Pedro, o que o anjo tinha dito para ele, para Cornélio. E por isso ele enviou os homens a Jope para chamá-lo. Então vamos ler o 32. Então diz assim, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 32. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Então, que Deus abençoe o estudo dessa palavra, que possam, talvez não pregaria, que eu não prego que nem eu preguei ontem, né? Vou resumir um pouco hoje, mas note bem. Então, Cornélio, então, ele envia os soldados e manda lá para Jope, manda chamar Simão. Ele fica contente que ele falou para Pedro, né, o curtidor, que morava aqui, está dizendo que é junto ao mar, e que vindo te falará. Falará o quê? Falará das boas novas. Porque nós já vimos que Cornélio era um homem religioso. A Bíblia fala que nesse capítulo, temente a Deus, fazia esmolas, orações a Deus, mas não era salvo, era apenas religioso. Então aqui, meus amigos e irmãos, dá o início do caminho da salvação, para quem não tem a salvação. Salvação em Cristo Jesus, nada mais. E somente pela fé. Fé na graça de Deus, no favor de Deus, na dádiva de Deus. Vejam só a importância disso, para quem não sabe. Então, foi muito esclarecido por Pedro. Deus usa homens nesta capacidade e não há anjos. Deus poderia ter os céus. E o Senhor, ele se alegra quando o evangelho é pregado. Lá em Lucas, no evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 7, diz assim, olhem bem, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Então o evangelista, diz aqui, o apóstolo Lucas, evangelista, então que haverá alegria. Então quando uma alma se arrepende, a alegria é imensa no céu. Mas uma alma que saiu das garras de Satanás, caminhando para o inferno. Olha, mais que 99 justos. Esse justo que ele está dizendo aqui, justo é que tem a justiça de Cristo. Não que são justos. Que Paulo disse,
Lá em Romanos, não há um justo sequer, nenhum. Mas é a justiça de Cristo. Eles chamam aqui, 99 justos, 99 salvos, 99 cristãos, homens nascidos de novo. Então, Cornélio, talvez, tudo que isso indica, ele estava confiando totalmente nas obras de caridade que ele fazia. E muitos hoje estão igual a Cornélio, confiando nas obras, nas nossas boas obras. Então, e também nas orações a Deus, porque ele orava. Mas Paulo diz em Efésio, e em alguns outros lugares também que se tem nas Escrituras, que a salvação não depende de nossas obras, há somente as obras de Cristo na cruz do Calvário. Entenderam? Eu não entendia isso. Então, por isso, as obras de Jesus. Porque vou ler Efésios capítulo 2, do 8, 9 a 10, que é conhecido, mas é bom ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha bem, está falando que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, Paulo está dizendo, não vem de vocês, não vem de nós. É dom de Deus. Dom de Deus, é dádiva de Deus. E cada vez que usa a palavra dom, está usando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele fala no 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque das obras, tudo se gostam, se orgulha com as suas obras, com os seus feitos, tudo que faz. Ninguém é para glorificar isso, gloria na glória nas obras de Cristo. Aí ele fala no 10, porque somos feituras suas, sua de quem? De Deus. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas novas, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, até as nossas obras, depois que somos salvos, nós somos criados, feitos, porque somos feitura de Deus, nós somos a imagem de Deus, parecido com Deus, criados em Cristo Jesus, fomos criados. Agora fala, para as boas obras. Agora vem as obras dos cristãos que merecem. Deus vai recompensar, não que nós merecemos, mas Ele vai recompensar com as promessas que Ele prometeu, com os galardões, quando chegarmos lá, um dia. E Deus preparou para que andássemos nela. O caminho das boas obras, da salvação, foi Deus que preparou. Não é o homem que preparou, foi Deus que prepara. Versículo 33, aqui em Atos, capítulo 10, 33. Então aí, Cornélio falando para Pedro, que Pedro tinha chegado na casa dele. Com os estudos passados foi feito tudo isso, eu preguei, logo lá no templo. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então Cornélio falou para Pedro, bem fizeste em vir. Fizeste bem. E que nós queremos ouvir tudo que por Deus te mandou falar. Por Deus é te mandado falar para nós. E nós estamos aqui tudo a presença de Deus.
Olha como Cornélio diz, né? Quer dizer que estava tão contente, Cornélio falando dele, de receber a visita do apóstolo Pedro, que Pedro tinha chegado e que tinha vindo o mais rápido possível. Então nós devemos, irmãos, amigos, ser rápido, não ser lento quanto ao chamado de Deus. Não deixa para depois, nem para outra hora. E tinha muita gente para ouvir. Cornélio convidou os vizinhos, os parentes, família. Então hoje, quando vai fazer um culto na sua casa, lembra disso. Convida os vizinhos, os parentes. Está dizendo aqui. Estava todo preparado para ouvir o Evangelho, que quer dizer ouvir as boas notícias, ouvir as boas novas que Pedro ia trazer para eles. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha bem, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir, você ouve falar a palavra de Deus e crer, aí que vem a fé. Irmãos, meus amigos, a Bíblia nos ensina que não é para fazer a acepção de pessoas, escolher quem vai pregar. Às vezes vem no nosso pensamento, no seu pensamento ou no meu pensamento, não vale a pena pregar para ele, para essa pessoa, ele não vai se converter, não vai dar ouvido. Devemos fazer a nossa parte. Porque Pedro não fez acepção de Jesus, muito menos ainda. Ele não faz acepção de pessoa. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será aceito como filhos. Todo que crê em Jesus Cristo, Deus recebe ele como filhos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Vamos ler. Você pode ler na sua casa. Olha aqui que o Evangelho de João diz aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Prestem bem atenção. Mas a todos quanto o receberam, mas todos aqueles que receberam Cristo na sua vida, no seu coração, aí fala, deu-lhes o poder. Ele nos deu, o poder não é nosso. Deus nos deu o poder está em seu Filho, em Jesus Cristo, que morreu na cruz. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes não eram. Se entender bem o que está escrito em português, o texto aqui, vai entender que antes não eram filhos de Deus, eram toda criatura de Deus. Depois ele diz, aos que creem no seu nome. Não está falando de religião, ele está falando do novo nascimento, que está falando no versículo seguinte. Os quais não nasceram do sangue, meus amigos, nem da vontade da carne. Preste bem atenção. A carne que deseja para ter um filho, e nem da vontade do homem, mulher que deseja ter um filho. Não é desse nascimento que ele está falando.
Mas de Deus existe dois nascimentos. Aquele que morrer a partir desta vida, só o primeiro nascimento, esse nascimento que está falando aqui da carne, nascimento do sangue, não vai ver o reino de Deus. João disse no capítulo 3. Olha, gente, presta bem atenção. Tem o primeiro nascimento, agora o segundo nascimento, Deus sabe quando é que a pessoa vai nascer. Se é que vai nascer, ele já sabe. Antes da fundação do mundo. Agora, preste bem atenção também. Agora, da vontade do homem, não vai morar com Deus. É o nascimento de Deus. Versículo 34, aqui. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro chegou, abriu a boca e disse: tem que abrir a boca para falar, com voz de trombeta. Disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro aqui ele proclama uma verdade profunda e simples, verdade profunda e muito simples, como era e é até hoje. Jesus Cristo morreu pelos pecados de todo o mundo. Mas todo mundo vai se salvar? Claro que não. É pouca minoria que aceita Jesus. O Evangelho, quando ele entra no coração de alguém, Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Quando entra a palavra de Deus no coração de alguém, ele romperá os limites do judaísmo ou da incredulidade. Quando o Evangelho entra, ele rompe tudo isso. Aquelas ideias antigas, ser muito religioso. Não, ele rompe a incredulidade, não crê nas Escrituras Sagradas. E apesar também dos esforços do homem para fazer o contrário do que Deus disse. O Evangelho tanto é para judeus como para gentios, é para todo mundo. Amigo, não deve se envergonhar do Evangelho de Cristo. Nem você, meu irmão, não deve ter vergonha do Evangelho de Cristo. Pois ele é o poder da salvação. Paulo diz isso em Romanos 1,16. O que Paulo disse? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus e fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não é para ter vergonha de ser crente, de ser cristão, de pregar o Evangelho. Irmão. Pois, por que eu não vou ter vergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. Está no Evangelho. Não está no quem pregue. Não está no quem fala. Está no que é pronunciado. Tá bem?
para todos. Porque nele, está falando, nele o quê? No Evangelho, em Jesus, se descobre a justiça de Deus em teu Filho. Está pregando as boas novas de Cristo. É a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Como que o justo viverá pela fé? Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela carne. Eu já vivi muito tempo pela carne, pelo outro caminho. Então, hoje eu vivo pelo caminho da fé, que é Jesus Cristo. Até a morte. Só a morte nos separa. Porque a morte vai separar desse corpo. Vai tirar deste mundo. E vai levar com ele. Então nós vivemos pela fé. Não é pelas obras. E nem pela igreja. Nem por religião. Nem por ensino humano. Vivemos pela fé. Pedro não tem a intenção de persuadir ou dar a entender usando-se de simulação. Não queria persuadir, convencer. Pedro, inclusive, dá a entender tudo que ele era analfabeto. Ele era sábio, porque era inspirado pelo Espírito Santo. Todos que estudam a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo e tem uma sabedoria do alto. Não é sabedoria carnal. Pedro sabia que esta era a verdade. Que a verdade não é nova. Mas, até este momento, Pedro a tinha aplicado só aos judeus. E não a gentios. Por isso que ele estava receoso a pregar a outra raça de gente. Ele estava, que no começo ele rejeitou. E nós não podemos ter receio de pregar para outra raça, para outras pessoas, seja da nossa família, seja conhecido ou não seja conhecido, seja qual é que for as pessoas. Não devemos ter receio, ter vergonha. Por isso que ele estava receoso. Mas depois acabou o receio de Pedro. Por que você às vezes não fica receoso de pregar para certas pessoas? Agora o versículo 35 aqui em Atos 10 fala: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O Evangelho, meus amigos, meus irmãos, é para todos. Teme a ele e faça o que é justo. O pronome aqui, ele se refere a Cristo. Então ele está dizendo aqui, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Você temer ao Senhor em qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer lugar no mundo. Se você teme ao Senhor, você é nascido de novo, obedece ao Senhor, não quer ofender o Senhor, aí você faz o que é justo, não vai fazer o que é injusto. Por isso que ele está dizendo, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E todos que aceitam a Cristo será aceito de Deus também. Mas precisa aceitar a Cristo. Amém? Então vou parar de onde eu comecei, irmãos. Porque ontem fui até aqui, mas como falei mais coisa lá, demorou mais. Então aqui nós vemos a parada aqui. Olha aqui. Então ele falou, envia o Cornélio, o anjo falou para Cornélio, envia, pois, a Jope, onde estava, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele te vindo te falará. Meus amigos, meu irmão, sabe o que você deve fazer? Se não fez? Mas tem uma dúvida? Manda chamar o teu pastor, o teu pregador, o teu irmão, ou por pergunta, convida para vir pregar.
Chama alguém para ir nessa sua casa visitar e te pregar. Faz como o Cornélio fez. Tem dúvida? Questiona. Vamos estudar a Escritura junto. Amém? Que tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos.